Epístola de Paulo à igreja de Roma, esse versículo onde ele vai tocar no assunto acerca da oração. Você achou? Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Vamos repetir todos juntos essa parte final? Que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Vamos orar? Espírito Santo, Pai, que esta pequena palavra, Senhor, possa trazer ânimo aos teus filhos, possa nos trazer iluminação ao nosso entendimento, para que possamos, meu Pai, absorver esse espírito que havia em Paulo, Pai. Sim, um homem que buscava a sua face, um homem que era reconhecido como um homem de oração. Pai, que nós também sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Pai, que sejamos reconhecidos como homens e mulheres de oração, Pai, que luta juntamente uns com os outros, buscando a sua presença, meu Pai, buscando a sua face. Pai, fala conosco nessa meditação desta noite, nesta palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Paulo, escrevendo aqui para a igreja de Roma, ele pedia para que os irmãos de Roma lutassem juntamente com ele em oração. Paulo entendia que não somente era importante a sua oração como líder, como apóstolo, como um plantador de igrejas que era, mas ele também que era de suma importância que a igreja também orasse, buscasse a face do Senhor juntamente com ele. Amém? E pensando nessa questão da oração, semana de oração, me veio aqui ao meu coração ontem e hoje, preparando essa mensagem, eu quero compartilhar com os irmãos aqui nessa noite e comentar acerca do que alguns homens de Deus na história cristã, na história do cristianismo, são 2000 anos de história, alguns grandes homens de Deus, homens do passado, alguns ainda estão vivos ainda, outros já morreram, homens que foram reconhecidamente homens de Deus, homens de oração. Eu quero compartilhar frases desses homens, né? Se você é uma pessoa que se interessa em ouvir a palavra de Deus, anotar os nomes desses homens para depois você pesquisar, procurar saber mais a respeito da vida desses homens de Deus. Nós vamos falar sobre eles e comentar um pouco acerca de cada frase que eu vou citar aqui. Amém? O primeiro homem que eu quero falar, homem de Deus, quero falar, que disse uma frase importante acerca da oração, é um teólogo, filósofo chamado Agostinho, Santo Agostinho. Você já ouviu falar sobre esse homem? Todo mundo que vai fazer filosofia, independente de ser crente ou não, precisa estudar. É obrigatório você estudar Agostinho de Hipona. Ele foi bispo da África no século V. Amém? Um dos maiores teólogos da igreja. Falando sobre a oração, ele disse o seguinte: a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Você guardou? Agostinho de Hipona, há mais de 1500 anos atrás, ele disse: a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Pois bem, é uma verdade. Deus obviamente tem um desejo de se relacionar conosco. Amém? Deus deseja se relacionar com o homem, e nós precisamos de fato ter essa sede também. E você aprende no módulo 1, você que fez o módulo 1, tem uma perguntinha lá na lição da oração. Você lembra? O que é oração? Resposta: oração é o veículo de comunicação entre o homem e Deus. Você acertou essa questão? Lembra no módulo 1? Pastor, esqueci, não lembro nem o que eu comi hoje. Mas é importante você guardar, amém, irmão? Não é para esquecer não. Então, a oração é o meio pelo qual nós buscamos a face do Senhor. Deus deseja se relacionar com você. A pergunta é: você deseja se relacionar com Deus? Você tem fome e sede de Deus? Existem vários tipos de pessoas na igreja. Existem pessoas que têm fome e sede de Deus, e outros cristãos eu observo que não têm essa mesma fome, que não têm essa mesma sede. Agostinho está dizendo: a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Nós precisamos ter sede de Deus, buscá-lo em oração. Amém, igreja? Outro grande nome da história do cristianismo, você sabe, Martinho Lutero, o grande reformador protestante, que trouxe a reforma protestante ali no ano de 1517, um ex-padre que se converte ao Senhor. Martinho Lutero, falando sobre oração, ele tem uma frase que diz assim: a oração é o suor da alma. Você já transpirou, irmãos, enquanto você estava orando? Você já teve essa experiência? Andrezinho já? Aí, Andrezinho.
Você já teve essa oração buscando a Deus? Pastor, só no verão realmente, de janeiro, 40 graus, aí eu vou orar ali na minha casa, eu dobro meu joelho, meu quarto começa a transpirar. Claro que ele não está falando dessa oração literal, mas ele está dizendo que quando nós buscamos a Deus em oração, a nossa alma precisa agonizar na presença dele, precisamos transpirar, precisamos fazer isso de todo o nosso coração. Então Martinho Lutero traz essa frase: a oração é o suor da alma. Outra frase interessante acerca de Martinho Lutero a respeito da oração, ele vai dizer que o melhor medicamento, o melhor remédio contra a tentação é a oração e a palavra de Deus. Amém? Está se sentindo tentado em alguma área? Dobra os teus joelhos, comece a buscar a Deus em oração. Amém? Se você tem sentido fraqueza, dobra o teu joelho e diga: Senhor, me ajude. Lembra na oração dominical, lá em Mateus capítulo 6, que Jesus nos ensina, na oração lá do Pai Nosso, ele vai dizer: Pai, não nos deixe cair em tentação. Se ele está ali nos ensinando, trazendo esse modelo de oração, dizendo que nós devemos orar, trazer como modelo a petição para nós não cairmos em tentação, significa que, mesmo você sendo crente, mesmo você tendo o Espírito Santo, é possível, se você não vigiar, cair em tentação. Então é preciso que estar em comunhão com o Senhor. É necessário buscar a Deus em oração, para você perceber que a tua carne está pulando, para você perceber que os teus olhos carnais estão, sabe, contemplando o pecado. Dobra o teu joelho, vá buscar a Deus e diga para Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim, não me deixa cair em tentação. Amém? Uma terceira frase de Martinho Lutero, mais uma frase falando sobre oração. Ele vai dizer: ser um cristão sem orar é tão possível quanto viver sem respirar. Você entendeu? Ele usou aqui de uma ironia. Ser um cristão sem orar é tão possível quanto viver sem respirar. Você consegue viver sem respirar? Não, né? O que ele quer dizer? Que um cristão verdadeiro não pode ter uma vida espiritual, uma vida em comunhão com o Senhor, se ele negligencia a oração. Muitos cristãos eu percebo que não têm vida de oração. Muitos dos cristãos têm grande dificuldade para buscar Deus. Perceba aqui no momento do louvor, perceba no momento da oração, chama aqui na frente, grupo de oração. Aí na hora que é o momento, a pessoa ora por você. Na hora que é o momento de você orar por ela, você fica de boca fechada. Que isso, irmão? Que isso, irmão? Sabe o que está me mostrando? Está me mostrando que você não tem hábito de oração. Você não sabe o que dizer. Mas é muito estranho isso. Você quando para conversar com uma amiga no WhatsApp, quando vai conversar com um amigo ali no seu vizinho, professor, um parente, você fica 2, 3 horas conversando, papo fiado para lá e para cá, e na hora de conversar com Deus, você não tem 10 minutos de assunto para falar com Deus. Você não consegue falar com Deus 10 minutos, 15 minutos. Isso significa uma coisa: você não tem comunhão com Deus. Está bem claro isso para mim. Que você não tem hábito, que você não tem vida de oração. Crente que o pastor chama à frente e diga: ora, e ele fica: que isso, irmão? O pastor diz assim: abre a tua boca, louva a Deus, erga as mãos. E você? Molhão, olhando para ver se o teto está rebaixado de verdade. Aleluia. Hã? Que isso, irmão? Que isso, irmão? Se você faz isso aqui, o pastor te orientando, te direcionando no culto, eu não quero nem saber como é a tua vida de oração na tua casa. Não quero nem saber, nem me diga. Deve ser um fiasco, deve ser algo pífio. E Deus não te chamou para isso, irmão. Deus te chamou para você ter a oração como o indivíduo comum necessita do ar para respirar. Amém, irmão? Repetindo a frase de Martinho Lutero: ser um cristão sem orar é tão possível quanto viver sem respirar. Em outras palavras, não existe cristão que não ora. Existe um teólogo, tentando lembrar o nome dele aqui, meu Deus, me fugiu. Ele é escritor de uma teologia sistemática. Jesus, esqueci o nome dele. Oi? Quem falou alguma coisa? Meu Deus, esqueci, depois eu lembro para você. Um teólogo sistemático, muito conhecido aí nos meios acadêmicos. E que ele chegou um momento da vida dele que ele começou a escrever, olha só, quando o cara perde a visão das coisas simples que é em Cristo Jesus, ele começou a dizer que nós não precisávamos mais orar. Olha só, um cara conhecedor das escrituras. Ele tem uma teologia sistemática que é muito mais um compêndio de filosofia do que uma teologia sistemática bíblica. Ele é muito mais filósofo do que teólogo, mas é muito respeitado esse cara nos meios acadêmicos como teólogo. Então ele vai dizer que o cristão precisa apenas meditar, que ele não precisa mais verbalizar, abrir a boca para falar com Deus. Queridos, onde está escrito isso na Bíblia, querido? Aonde você encontra na Bíblia que o cristão não precisa orar? Querido, a oração é o teu sustento. Amém, irmão?
Você precisa se fortalecer através da oração. É a oração que vai te trazer sustento, capacitação espiritual para fazer coisas, para realizar coisas que, humanamente falando, nós não teríamos condições de realizar. Tu crê nisso, irmão? Humanamente falando, irmão, ser um pastor, por exemplo, ser um pastor de uma igreja, humanamente falando, ser um pastor de Deus, um pastor fiel a uma igreja, isso é muito complexo, quase humanamente impossível. Mas como é que um ser humano consegue apacentar o rebanho do Senhor por 20, 30, 40 anos? Como? Se não for pela misericórdia, pela graça, pelo sustento de Deus, através da vida desse homem com Deus e através da intercessão, das orações dos irmãos por esse pastor. Oração. Amém, queridos? Então, oração de suma importância, ok? Um terceiro homem aqui, conhecido aqui, é o Charles Finney. Quem foi esse camarada, pastor? Anota para você depois pesquisar sobre ele. Charles Finney, ele foi um grande pregador americano, avivalista do século XIX. Um homem que ganhou muitas almas para Jesus. Falando sobre oração, ele disse, olha só que interessante, ele disse o seguinte: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Entendeu? Pescou? Ele disse assim: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Por quê? Porque você pode muito bem, irmãos, pegar o microfone. Tem gente que tem um dom natural, isso é natural dela. Ela tem um dom da oratória, pega esse microfone, ela brinca, ela fala, ela discursa, tem facilidade de falar, de discursar. É um dom dela, ela falar diante do público, enquanto outras pessoas têm dificuldade. Mas ela tem. E para isso, falar diante do público, abrir a Bíblia como se estivesse abrindo um livro de filosofia e trazer, explicar, qualquer um faz. Até quem não tem o Espírito Santo, até quem não serve a Jesus. Mas e orar? Você entendeu? Eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. Porque um homem que ora, querido, meu amado, ele faz a diferença, meu irmão. Um homem e uma mulher que ora vai fazer mais diferença do que um pregador que não ora. Amém, querido? Então a oração, de suma importância. Charles Finney, ele, como grande avivalista que foi, ele valorizava a oração. Outra frase também conhecida dele, de Charles Finney, foi: sem muita oração e lágrimas não há avivamento. Ele estava falando por conhecimento de causa, porque ele viveu o grande avivamento do século XIX nos Estados Unidos da América. Então ele experimentou, ele sabe do que estava falando. Ele disse: sem muita oração, não é pouca, muita oração e lágrimas, chorar aos pés do Senhor. Algo que quem veio ontem aqui percebeu que tem que ser assim: chorar aos pés do Senhor, reconhecendo quão miseráveis nós somos, o quão dependentes nós somos de Deus. Chorar pedindo: aviva, Senhor, a tua obra, aviva a minha vida, aviva a minha igreja, aviva a minha cidade, aviva o meu país. Quando houve o grande avivamento no país de Gales, lá no início do século XX, Evan Roberts, com 16 anos de idade, orava: Senhor, enche-me do teu Espírito Santo, Senhor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo e aviva esta nação. Depois você vai para a internet e procure saber, bota lá, avivamento no país de Gales. Você vai ver que coisas extraordinárias. Não tinha presos, não tinha bandido para colocar na cadeia, porque houve conversão em massa. O país se converteu a Jesus, início do século XX. Você já ouviu falar sobre isso? Não? Procure saber, história da igreja, irmãos. Você entende? Mas tudo começou com um homem, um jovem de 16 anos. Então isso não é desculpa para o seu filho viver uma vida, 15, 16, 17 anos, viver uma vida como se Jesus não existisse. Porque um jovem pode ser cheio do Espírito Santo, amém, querido? Um jovem pode ser de Deus, pode iniciar um avivamento. E todo avivamento começa com oração. Então ele vai dizer: sem muita oração e lágrimas não pode haver avivamento, a começar pela nossa vida, individualmente falando. Ok? Charles Spurgeon. Quem foi Charles Spurgeon? Charles Spurgeon foi grande pregador batista inglês no final do século XIX. Ganhou muitas almas para Jesus. E ele é conhecido como príncipe. Olha, pelo que eu sei, somente ele recebeu este título: o príncipe dos pregadores. Para um pastor receber o título de príncipe dos pregadores é porque ele pregava muito. E ele, falando sobre oração, disse o seguinte: 10 minutos orando são melhores do que um ano murmurando. Tem crente que tem uma facilidade tremenda para ficar reclamando da vida, né? Reclama do Bolsonaro, reclama do governo,
né? O Bolsonaro liberou a FGTS para ela, mas ainda não está bom. Ela quer que entregue a comida na boca dela, quer que bota na boca dela, pega assim no prato, toma, coma. Sabe? Trabalhar não quer, lutar não quer, fazer um curso, se especializar, se reciclar não quer. Ela quer tudo na mão. Esse é o problema do socialismo. Formam preguiçosos, pessoas que não querem trabalhar, que querem ser sustentadas pelo Estado. Então ela só vive murmurando, reclama de todo mundo, mas orar não quer. E Charles Spurgeon vai dizer isso, que 10 minutos orando é melhor do que ficar um ano murmurando. Amém, queridos? Ele disse também acerca da oração, outra frase conhecida dele, é que é a profundidade, olha o que ele diz, é a profundidade e não a extensão da oração que é desejável. Tem isso também. Eu não estou dizendo aqui que se você orar 1 hora que você está errado, nada disso. Mas muitas vezes, se você orar 20 minutos com profundidade, um derramar diante de Deus de 20 minutos é melhor do que 1 hora de palavras o quê? Vazias, de vãs repetições. Jesus vai falar isso lá no seu Sermão do Monte, que os gentios estavam acostumados a ficar repetindo ladainhas. Quando nós éramos católicos, você lembra? Você tinha que rezar 300 Ave Marias, 200 Pai Nosso, 500 Creio em Deus Pai. Você ficava repetindo aquela ladainha, vãs repetições. Então ele está dizendo isso. É mais importante a profundidade da sua oração do que a extensão. Percebe? Então é melhor você, quando você buscar, quando falar com Deus, que seja de todo o seu coração, ainda que seja 15 minutos, vai fazer diferença na sua vida. Amém? Muito bem. Outro homem, o quinto homem aqui, importante na história da igreja aí, é o Leonard Ravenhill, que foi um escritor, evangelista britânico do século passado, século 20, faleceu já. Ele disse o seguinte a respeito da oração. Interessante que os livros dele falam muito sobre oração. Ele disse que Satanás, olha só o que ele falou, não tem medo das mega igrejas. Ele teme o grupo de irmãos que oram. Amém, querido? Satanás não está nem aí se aquela igreja é bonita, é catedral, toda de granito, toda espetacular, custou 500 milhões para ser construída, não está nem aí. Satanás não está nem aí para isso, mas ele tem medo. Ele fica muito preocupado quando um grupo de crentes estão buscando a face do Senhor com muito fervor. Amém, irmão? Então que sejamos esse grupo de crentes, amém? Que buscam a Deus de todo o coração. E olha só o que ele falou, mandou recado para líderes. Olha que Leonard Ravenhill falou: o púlpito pode ser uma vitrine para mostrar os talentos de uma pessoa, já o quarto de oração não permite nenhum exibicionismo. Forte, né, irmão? O púlpito pode ser o palco para mostrar, como falei, a oratória, os dons, os dotes do discurso de uma pessoa. Mas o quarto de oração, minha querida e meu querido, não te permite nenhum exibicionismo. Sabe por quê? Por quê? Porque você está sozinho, você e Deus. Vai se mostrar para quem? Para as paredes? Para quem você vai se mostrar? Ali você chora, ali você se derrama, ali você fala: Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Ali você pode se abrir com Deus, falar o porquê, para quê, o que está acontecendo. Senhor, tem misericórdia. O quarto de oração não te permite exibicionismo, irmão. É você e Deus. É ali no quarto de oração que você vai buscar o Senhor de uma maneira super intensa, com fervor. Amém? Agora, diante das pessoas, a gente pode fazer orações bonitas, escolher um melhor vocabulário para sermos aplaudidos. Jesus critica, censura os fariseus, os mestres religiosos, por conta disso. Vocês, fariseus, fazem orações nas praças para serem o que? Aplaudidos, para serem elogiados pelas pessoas. Imagine os líderes religiosos daquele tempo fazendo as suas orações para receber honra das pessoas. Ou seja, eles não oravam para Deus, eles oravam para as pessoas. Tem gente assim também na igreja, infelizmente. Quando pede ela para fazer oração, ela não faz uma oração para Deus, ela faz uma oração para as pessoas pensarem assim: caramba, poxa, parabéns, hein? Olha que oração bonita. As palavras desse irmão, meu Deus, eu nem sabia que essa palavra existia. Excelsior, meu Deus. Ela faz uma oração para as pessoas, ela está mostrando ali o seu repertório do seu vocabulário. Você entende? Deus está te chamando, querido, para fazer uma oração onde não há exibicionismo. Vá para o teu quarto de oração em busca de Deus. Amém, irmãos? Muito bem. O sexto homem aqui
está vivo ainda, está com 72 anos, é o Donald Arthur. Conhece ele? Não? É porque ele é conhecido como D.A. Carson. Ele é um mestre, doutor em teologia, teólogo, intérprete do Novo Testamento, está vivo ainda. Tem comentários bíblicos escritos por ele. O nome dele é Donald Arthur Carson. Ele, falando sobre oração, ele disse o seguinte: a oração eficaz é o fruto de um relacionamento com Deus, não uma técnica para a aquisição de bênçãos. Você sabe que no meio neopentecostal as pessoas batem o pezinho e tudo. Senhor, eu quero, me dá. Já viu já? No meio neopentecostal as pessoas colocam Deus na parede. Senhor, eu quero, se não, elas botam Deus na parede. Se não, vai fazer o quê? Elas até ameaçam Deus. Se não, eu não dou o dízimo esse mês. Se não, eu não venho à igreja mais. Se não, eu saio lá dos serviços, dos trabalhos da igreja. Se o Senhor não fizer, o Senhor vai ver comigo, hein? Coloca Deus assim, apequena a Deus de uma maneira ridícula, porque não conhece o Senhor. Então o D.A. Carson está dizendo que a oração não pode ser um meio para somente buscar as bênçãos divinas. Não, ele é fruto, a oração eficaz é fruto de um relacionamento com Deus. Oração, coloque isso no teu coração, irmão, é relacionamento com Deus. Quem está entendendo? Amém? Outro famoso também, já morreu, né? Que foi um pastor, foi escritor americano no século passado. Você vai ver o nome dele assim, A.W. Tozer, que o nome dele é Aidan Wilson Tozer. Ele diz o seguinte acerca da oração: orar e continuar orando, até começar a orar de verdade. Pegou, irmão, isso aí? Orar e continuar orando, até começar a orar de verdade. Isso aí, irmãos, olha, normalmente você experimenta isso quando você, por exemplo, vem do trabalho direto para a igreja, está cansado, né? Aí você entra, já chega, o pessoal já está orando, o pastor já começou o louvor, aí você fecha os olhos, aí passa às vezes, antes de você entrar realmente no tipo de oração, fica passando como um filme, como é que foi o dia, como é que foi, né, o teu dia no trabalho, as coisas que você tem que fazer, a conta que tem que pagar. Muitas vezes você só vai conseguir entrar no espírito da oração. O pastor está falando assim, amém, graças a Deus, pode sentar. Isso quando entra, não é verdade? Então o que ele está ensinando aqui? Ele está dizendo que para buscar Deus você tem que se desligar. É fácil? Não. Tem que se desconectar das preocupações, da ansiedade, do dia a dia, dos problemas. Orar e continuar orando até orar de verdade. Porque fora disso, serão palavras jogadas ao vento. Muitas vezes, irmãos, eu estou orando, e eu preciso também lutar também nesse aspecto. Eu estou orando e muitas vezes nem eu sei o que eu estou orando. Porque vem as preocupações às vezes, vem os pensamentos, eu tenho que fazer isso aqui amanhã, eu tenho que... Falei, opa, como é que é? Eu paro, calma aí, eu volto de novo, Senhor. Você entende, irmão? Você está orando. E muitas vezes a sua oração se pega imitando a oração dos fariseus, orações vazias. É necessário realmente colocar o coração, se derramar, orar e continuar orando até orar de verdade. Se concentrar, se fixar. Quando você fechar os seus olhos, chegou no trabalho correndo, está na igreja, fecha os olhos e tua mente não consegue se concentrar, pede para Deus, Senhor, repreenda esse negócio em nome de Jesus. Senhor, eu quero me fixar no Senhor. Por isso que nós dizemos assim, feche os olhos para orar. Okay? Porque se você ficar com os olhos abertos é pior ainda. A distração, sempre tem alguém levantando, é uma criança que ia colar. Quer ver eu ficar tenso aqui em cima? Eu estou pregando, aí alguma criancinha começa a fazer alguma gracinha. Uma mãe sentada no meio, por exemplo. Uma criança, é normal, a criança vai fazer gracinha, né? Vai fazer. Aí o crente, 35 anos de igreja, coisa linda, começa a brincar. Ele se esquece que a palavra está sendo ministrada aqui. Ele esquece que a palavra está sendo transmitida e ele se interte como se fosse um adolescente de 12 anos de idade. Impressionante. Querido, em nome de Jesus, o momento da palavra, o momento da oração para você estar conectado com Deus, para você estar ligado, amém, irmão? Mas muitas vezes um bebê te distrai. Nada pode te tirar o foco, nada pode te distrair, amém, irmão?
orar, orar e continuar orando até começar a orar de verdade. Oitava frase de outro pregador, foi um pastor assembleano. Quantos já ouviram falar do livro ou do filme Entre a Cruz e o Punhal? 4, 5 almas, aleluia. Está bem. O correto era para ser 70% da igreja conhecer esse livro. Esse pastor, ele foi um pastor americano que nos anos 60 ele pregou num gueto lá em Nova York, onde só havia bandidos, recebeu ameaça de morte. Ele teve tudo para deixar aqueles bandidos morrerem, mas o Senhor levantou e ele pregou o evangelho para aqueles bandidos. Tem um filme antigo, mas conta a história. Ele ganhou todos aqueles bandidos para Jesus, ganhou aquela gangue inteira para Jesus na Nova York dos anos 60. Se tornou livro e se tornou filme. Ele morreu, se não estou equivocado, no passado, no retrasado. David Wilkerson, ele disse o seguinte acerca da oração: Deus sempre, olha o que ele falou, Deus sempre abre caminho para os homens de oração. A oração abre caminhos, amém, irmão? A oração move o mundo espiritual para que Deus nos dê oportunidades, amém? A oração vai abrir caminhos, acredite nisso, querido, em nome de Jesus. É oração. Então tem coisas que você está vendo que não vai, que não adianta, que por nada o negócio está fluindo. Saiba que a oração pode abrir caminhos, amém? Quem falou isso foi um homem que tinha vida com Deus, David Wilkerson. Ele era da Assembleia de Deus dos Estados Unidos. E o nono homem que eu quero falar aqui, são 10 homens, que é um dos maiores, mais famosos evangelistas de todos os tempos. Você já ouviu falar, né? Billy Graham. Quem já ouviu falar do Billy Graham? Billy Graham morreu ano passado, com nada mais, nada menos que 99 anos de idade. Ele foi o primeiro pregador batista nos Estados Unidos a pregar na televisão. Nos anos 50, televisão preto e branco, ele já falava de Jesus, pregava o evangelho na televisão. Foi o primeiro televangelista do mundo, foi o primeiro pastor a pregar na TV lá nos Estados Unidos na década de 50. Morreu com 99 anos de idade, serviu a Deus, teve uma vida com Deus. Veja o que ele fala sobre oração. Não importa quão escura e sem esperança uma situação possa parecer, não importa, nunca pare de orar, amém, queridos? Nunca pare. Em outras palavras, num linguajar bem brasileiro, o negócio está feio, está preto, está estranho, está sinistro, não pare de orar, amém, irmão? Por mais estranho que esteja, tu não está entendendo nada do que está acontecendo, as coisas estão estranhas, tudo apertado, tudo tenso, não pare de orar. Declaração de um homem que serviu ao Senhor 99 anos na sua vida. Outra frase também, possivelmente foi numa entrevista, ele disse o seguinte: se eu pudesse começar tudo de novo, olha o que Billy Graham falou, eu teria passado mais tempo em meditação e oração, apenas dizendo ao Senhor quanto eu o amo e quanto eu o adoro. Já velhinho perguntaram para ele: se o senhor pudesse começar tudo de novo na sua vida cristã, o que o senhor faria de novo? Eu teria passado mais tempo meditando e orando e adorando o meu Senhor, dizendo quanto eu amo a Ele. A oração, ela está associada à oração, amém? É através da oração que você adora ao Senhor, que você elogia, diz palavras de exaltação, de louvor a Ele. Então deve ser hábito de todo cristão, nas suas orações, adorar o Senhor, dizer o quanto você o ama, dizer o quanto é importante na sua vida, fazer declarações para Ele: Senhor, eu te amo, eu preciso de Ti. Pastor, não falo isso nem para o meu marido. Pode ser. Pastor, não falo isso nem para minha esposa, não tenho esses hábitos. Querido, quando nós nos convertemos, nós deixamos velhos hábitos, maus hábitos e passamos a ter bons e novos hábitos. Que tal você adquirir esse hábito em nome de Jesus, amém? Adorar o Senhor, dizer o quanto você o ama. Billy Graham estava dizendo que ele se arrependia de chegar à velhice, quase 100 anos de idade, e não ter passado mais tempo orando, dizendo: Jesus, quanto eu te adoro. Ele se preocupou muito mais em evangelizar, em pregar, ok, estava certo, ok, mas ele deveria fazer as duas coisas: orar, adorar a Deus e pregar o evangelho, amém, igreja? Billy Graham, um dos maiores, se não é considerado um dos maiores evangelistas de todos os tempos. E para a gente poder orar também, quero falar aqui o último homem, uma frase de Søren Kierkegaard. Esse é menos conhecido,
mas existem livros dele aí, se você for na internet. Søren Kierkegaard, ele foi um filósofo, teólogo e poeta dinamarquês do século XIX. Escrevendo sobre oração, ele disse o seguinte: a função da oração não é influenciar a Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Profundo, né? Vou repetir: a função da oração não é influenciar Deus. Eu vou orar e Deus vai ter que mudar de ideia. Vai. Eu vou influenciar Ele, eu vou convencer a Deus. Pastor, eu estou jejuando a semana toda, e olha, eu estou orando, estou de joelho aqui na igreja, em casa, porque Deus vai ter que ser influenciado. Ou Ele muda, ou eu cresço ou desapareço. Será que é assim? A função da oração não é isso. É influenciar, mudar o pensamento de Deus. O Senhor é obrigado a mudar, sim, o teu pensamento. Mas a verdade é que a oração, ela vai mudar sim uma pessoa. A pessoa que precisa mudar é eu e é você. Você e eu e você. Amém? Quem é que tem que mudar na oração? Nós. Muitas vezes nós queremos mudar o outro. Senhor, muda meu marido. Jesus, muda o meu filho. Queremos mudar o outro. Mas na verdade a oração é para mudar a gente, para mudar a nossa natureza, amém? Quanto mais você ora, mais você busca o Senhor, mais Ele está mudando e transformando o teu ser, a tua natureza, fazendo com que você seja mais semelhante ao Filho de Deus. Amém, querido? Coloca essas palavras no seu coração e viva intensamente uma vida de oração com o Senhor. Amém? Pastor, não consegui anotar todos esses nomes não. Depois você vai ver a mensagem na internet, no YouTube. Aí você anota todos esses homens. Vai estudar, irmãos. Vai crescer, vai descobrir, vai pesquisar a vida desses homens aqui. Homens que fizeram a diferença na sua geração. Agostinho, Lutero. E tem outros, muitos outros. Faltou aqui John Wesley, faltou Jonathan Edwards, grandes homens de Deus. Só falei 10 aqui, tem muitos outros. Nós precisamos nos espelhar nesses homens que serviram o Senhor de todo o coração. Só para encerrar, lembrei aqui de um testemunho. Há muitos anos atrás, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, uma professora de escola dominical levou um grupo de crianças para fazer uma visitação na casa de John Wesley. Porque a casa de John Wesley, tipo assim, a casa de Santos Dumont lá em Petrópolis, virou uma espécie de museu para visitações. Aí a professora da escola dominical levou as crianças da sua igreja, crianças de 8, 9, 10 anos, aquele grupo de crianças, para visitar a casa de John Wesley. Aqui era aqui que ele ficava orando, aqui era a escrivaninha dele, onde ele estudava a Bíblia, isso aqui era o quarto dele, aqui era o quarto da esposa dele, Susan Wesley, né? E John Wesley era o 19º filho, e 19 de Susan Wesley. O pai de John Wesley era pastor, 19 filhos, aqui era o quarto das crianças e tal. E aí tinha um lugar lá, quando a professora estava indo embora, ela sentiu falta de um menino. Ela foi e voltou para ver onde estava esse menino, e tinha um lugar que estava escrito ali: lugar onde John Wesley orava, tipo um cantinho de oração. E ela perguntou assim: o que você está fazendo aí, menino? Aí o menino falou assim: não, professora, que eu quero ser, eu estou aqui orando no mesmo lugar que o John Wesley, porque eu quero ter a mesma unção. Olha, uma criança, eu quero ter a mesma unção de John Wesley para pregar. Essa criança era Billy Graham, e ele viveu 99 anos pregando o evangelho. Amém, irmão? Você vê, né? Uma criança já estava ali dizendo para Deus: Senhor, eu quero te servir. Mas foi necessário ele se colocar ali de joelhos, orando no mesmo lugar onde John Wesley, séculos atrás, estava buscando a Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus.